Não, 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 vai direto. Ah, não, stream live no YouTube, pronto. Isso, acho que carregou o YouTube, né, Hudson? Então Now pode, stream live, acho que pode sim. começar com as honras da casa aí. Tá certo, então. Obrigado, Lauro. Bom dia, boa tarde a todos aqui para mais nosso terceiro encontro do ciclo de debate, O Futuro do Investimento. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito caro a todos nós que estamos no mercado financeiro, no mercado de investimentos. Eu vou ler o nome, o produto, do produto para o cliente, a importância da educação financeira no ecossistema de investimentos. Algumas pessoas me perguntaram o que é o ecossistema de investimento. O ecossistema é tudo isso que faz com que uma pessoa queira investir e invista no mercado financeiro, no mercado de capitais, tá? Então, para isso, hoje a gente está aqui com... Bem, antes de fazer as apresentações, vou primeiro pedir para o Lauro Figueiredo, que é diretor da BAE, fazer aqui dar as boas-vindas aqui no nome da BAE. Lauro, por favor. Obrigado, Hudson. Obrigado pela oportunidade, né? Agradeço esse convite para participar de um tema tão importante como a educação financeira. E aqui, em nome da ABAE, que é a Associação, né, dos Agentes Autônomos de Investimentos, mais conhecidos como assessores de investimentos, que estão assumindo aí um protagonismo esse processo de educação financeira aqui no Brasil, é importante dizer que é uma instituição credenciada à Ancor, com várias parcerias, e vem estimulando a educação financeira junto com a HB Escola de Negócios, que está promovendo esse ciclo de debate. Já estamos aí, né, acho que na terceira ou quarta edição. Terceira. Terceira. Participei de todas, excelente. E também uma novidade aqui para contar para todos os participantes, que a BAE vai lançar agora no final do mês uma parceria com a GV, né, com a Fundação Getúlio Vargas, primeiro curso de ensino à distância 100% gratuito sobre empreendedorismo no mercado financeiro. Inclusive, para quem é aqui profissional do ramo, importante anotar que esse curso vai pontuar para a PEC da Ancor. Então, marca aí no chat, aí no Q&A, na sua participação. É isso, Hudson. Obrigado pelo convite. Vamos em frente. Vamos em frente, então. Gente, a gente dando início aqui, rapidamente, eu vou primeiro aqui apresentar aqui rapidinho, hoje nós estamos aqui conversando aqui, seguindo aqui no sentido horário aqui na minha tela, o Lauro Figueiredo, ele é da Six, né, sócio-fundador da Six, assessoria, e diretor da BAE, como eu falei, o Jaime Carvalho aqui, que é consultor de investimentos e sócio da Super Rico, sócio fundador, e o Vasco aqui, que é nosso superintendente da CVM, responsável por proteção, investidor e educação, tá? Nosso tema hoje é educação, um tema caro para todos nós. Eu aproveito também para agradecer em nome da HB aqui a parceria com a BAE, que proporcionou estarmos aqui juntos hoje à tarde. Bem, vamos começar. Sempre é bom lembrar, né, gente? Quem quiser fazer pergunta durante o evento, não precisa esperar o final, tá? Vai colocando aí no chat que a gente vai encaixando conforme o tema seja apropriado, tá? Então, vamos começar aqui, sem mais delongas, né? Começar aqui primeiro, né, com meu amigo Vasco aqui, com um tema que é o dia a dia dele, educação. Vasco, educação, de fato, ela pode melhorar a vida de uma pessoa, de uma família? E por quê? Como é que acontece isso? Né? Por que isso é importante? Por favor, dá um pouco a sua opinião, a visão sua cadeira privilegiada de regulador. Bom, primeiro eu queria agradecer. Bom, espero que vocês estejam me ouvindo. Sim. Ok. Então, eu queria agradecer o convite à BAE e, enfim, aí feito pelo Hudson, Lauro, e também aqui saudar o Jaime, também parceiro de outras iniciativas educacionais. Estou muito honrado de estar nesse evento. É importante falar, inclusive, para o público dos agentes autônomos, que são regulados pela CVM, e tem um papel fundamental na adequada prestação de informações aos clientes, os atuais e os futuros, que a gente espera que essa tendência de crescimento do mercado, o número de investidores, tenha prosseguimento e a gente atinja aquele sonho de ter um país de investidores, né? Com uma cultura de mercado. Por que esse tema é importante para a CVM? Ele é importante porque a educação é a primeira linha de defesa do investidor, ou a informação é a primeira linha de defesa do investidor. Os movimentos todos de reguladores de mercado de capitais no mundo, quando
caminharam para prestar informações com disclosure, logo chegaram à conclusão que só o disclosure da informação não era suficiente, era necessário também capacitar as pessoas. Então, acho que nos anos 70, 80, isso teve mais força. E a CVM, quando foi criada em 77, lançou, logo depois, ela foi formalizada em 76, mas começou a funcionar em 77, uma iniciativa que era o CODIMEC, do ministro Mário Henrique Simons, que era para, de fato, levar educação às pessoas, educação sobre mercado de capitais, ações. Várias iniciativas aconteceram naquele momento, e em 98, por conta de uma semana global, Semana nas Américas de Educação do Investidor, dentro da CVM foi criada essa Superintendência de Proteção do Investidor, que tem a responsabilidade de educação. Então, educação está no DNA de um regulador, ela está prevista nos princípios da IOSCO. A IOSCO é o standard setter para regulação de mercado de capitais no mundo, 95% dos mercados de capitais estão lá, e o princípio 3 estabelece que o regulador deve ter um papel ativo na educação financeira, porque esse é um mercado de risco. E educação eu coloco aqui tanto no sentido técnico do termo, que é um termo composto de 3 pilares, né? Primeiro é informação. Você, quando presta informação às pessoas sobre produtos, você está fazendo educação financeira. O outro aspecto é o aspecto de formação, e a formação envolve aí já o desenvolvimento de habilidades, competências, pode ser um curso, pode ser, enfim, alguma atividade que vai além de prestar informação. E o terceiro pilar também técnico, que é a definição adotada pela OCDE, é o pilar da orientação, que, no caso dos reguladores, inclui também estar à disposição de receber dúvidas do público. Então, a CVM tem, desde 77, um serviço de atendimento ao investidor, e esse papel de tirar uma dúvida, qualquer investidor pode dirigir uma consulta à CVM, pode demorar um pouco mais agora que a gente, com mais investidores, está com muito mais consultas, mas nós respondemos todas. Então, essas são 3 atividades que correspondem à atuação, vamos dizer assim, de uma atividade educacional. A própria IOSCO cita que, está bem falando da perspectiva do regulador, que a educação é uma ferramenta importante para a proteção do investidor, para que o objetivo de proteger o investidor seja plenamente exercido, ele deve passar pela educação. Então, muita gente diz que a educação é a third weak leg, ou seja, a terceira perna fraca, porque é onde o regulador, às vezes, gasta menos recursos, né? Ele coloca ali em regulação e coloca em enforcement. E educação, que ajuda as outras duas, ela acaba não tendo tanto apoio. Não foi o caso da CVM. A CVM sempre deu muita importância a essa temática. E agora, falando concretamente, assim, eu acho que era importante colocar essa visão, vamos dizer assim, técnica do tema, e tem algumas referências que a gente pode compartilhar aí se houver interesse, para ficar à disposição dos demais. Eu mando os links, tanto da IOSCO quanto da OCDE. Eu acho que, assim, na vida das pessoas, assim, como é que ela pode ser, como é que ela é importante? Importante para a decisão financeira, obviamente, nos outcomes que a pessoa vai ter na sua vida, nas suas decisões. Educação financeira é parte fundamental para ela fazer uma decisão, de fato, consciente, bem informada, enfim, e que com mais chance de atingir os seus objetivos. Um outro papel que ela tem, claramente, a educação do investidor, é o papel de proteção, porque se você está informado, você pode não ir, pode evitar, pode se proteger de uma postura de um regulado inadequada, ou até de uma oferta ilícita, que, infelizmente, muitas pessoas caem. E a terceira contribuição, que é apontada na literatura, é que o investidor é um auxiliar da supervisão. O investidor educado, ele é reconhecido, está em vários documentos da IOSCO, como um dos objetivos de atuação,
É porque se o investidor ele está informado, quando ele detecta uma atuação irregular, qualquer, ele reporta, ele primeiro sabe que é irregular ou desconfia, e ele pode reportar isso ao regulador. Então, essa é uma via que não é tão vista, mas ela é muito importante e é reconhecida pela melhor literatura internacional. Por isso, a CVM tem, inclusive, um canal de delações anônimas, que, claro, a gente recebe muitas coisas lá que, enfim, não são, de fato, delações, mas nós recebemos muitas delações muito consistentes de investidores e até de profissionais de mercado, agentes autônomos que detectam uma prática e veem, mas mantendo aqui no lado específico do investidor, os investidores têm contribuído muito com vários insights para a CVM sobre práticas de mercado, especialmente nas mídias sociais. E esse tema da educação ele tem várias ramificações. Eu estou me estendendo aqui, eu vou concluir. Mas eu acho que é importante citar especificamente que existe esse conceito de confiança ou experiência, a confiança do consumidor, né, que é medida. Nós não medimos, mas ela existe a confiança do investidor. Então, a confiança do investidor nas instituições e, portanto, no mercado, que é entre aspas, uma instituição, ela está muito relacionada à sua experiência e, portanto, também à sua consciência sobre a realidade do mercado. Sendo um mercado de risco, sendo um mercado... É importante a gente disseminar uma conscientização, uma informação, para que a pessoa possa fazer também uma autoavaliação, ela possa dialogar com o profissional, e ela está disposta a entender que vai haver solavancos, que ela vai ter perdas e que isso faz parte. É por isso que também pode ter... O mercado varia, nem sempre para cima, às vezes é para baixo. Então, essa visão pode evitar que você tenha, às vezes, numa crise, um efeito de manada ampliado por falta de educação financeira que prejudique aí o desenvolvimento do mercado. Então, especificamente na parte de confiança, é uma coisa muito importante para a experiência do investidor e algo que a gente tem buscado ampliar. Nós temos também uma demanda, um objetivo que o restante quase que o restante da IOSCO não tem, porque a gente também entende que educação financeira, o Brasil está tão atrás ainda, em termos de poupança, e que a gente precisava investir em educação financeira. Então, a CVM saiu da educação do investidor, manteve a educação do investidor, mas lá em 2006 deu esse passo para a educação financeira nas escolas, educação financeira nas empresas, educação financeira... Nós estamos ampliando esse movimento, porque a gente precisa de pessoas que formem poupança, né? É comprovado que educação financeira no ensino médio aumentaria a taxa de poupança doméstica do Brasil e, portanto, tornaria as pessoas investidores, ou pelo menos com chance de se tornarem investidores e fazendo uma diferença, assim, acho que importante para o nível de investimento no país. Então, esse também é um objetivo para nós absolutamente fundamental. Interessante, muito interessante, hein? Lauro, vou pedir para você comentar agora da sua perspectiva, né, de assessor. Gente, isso. Hudson Vasco, obrigado. Eu queria dar um passo atrás aqui, colocar o contexto histórico, que eu acho que conecta muito com o que o Vasco está falando. Então, quando eu entrei nessa área financeira, o mercado era conhecido de investimentos como overnight. E, é claro, né, quem na minha geração viveu aquela loucura da inflação de 20%, 30% ao mês, não é ao ano, gente, ao mês, sabe que era impossível se falar, né, em perspectiva, em planejamento, ou seja, não existia esse conceito de educação financeira que a gente está vivendo hoje. As pessoas tinham os investimentos de um dia para o outro, no overnight. Bom, isso criou nesse brasileiro, minha geração, aquela ideia que é o contrário da educação financeira. As pessoas recebiam o dinheiro, salário, saíam correndo para o Carrefour para gastar o dinheiro antes que a inflação corroesse aquele recurso. Ou seja, a pessoa aprendeu a ganhar, gastar e, se sobrar, poupar.
que é o inverso, né, Hudson, que é aí vive da educação financeira na escola de negócios, sabe que é o inverso do que a gente deve ensinar, né? Você tem que ganhar, separar a sua parte para poupar, investir e depois, né, consumir. Então, começou tudo errado lá naquela época. Bom, daqui, né, passado 25 anos aí da estabilização econômica, né, 27 anos, foi em 94 o Plano Real, a coisa mudou, e ainda bem que mudou para muito melhor. Houve, claro, alguns desvios na rota, mas a gente usa até hoje aquela nota de R$ 100 lá de 94, né, aquela garopinha, já não vale mais tanto quanto valia lá quando foi lançada, mas ainda vale um dinheirinho, ainda dá lá para comprar umas cervejas, né? E isso é uma vitória, é um sucesso, né? É uma conquista incrível que o pessoal meus filhos, por exemplo, não têm essa noção, né? Porque não viveram os cruzados, cruzeiros, confiscos, enfim, tudo isso que atrapalhou a educação financeira do brasileiro. Onde eu quero chegar é nesse desafio, né? Você tem uma geração que simplesmente não tinha como se educar financeiramente. Isso evoluiu bastante, né? Estamos aqui hoje vivendo uma transformação enorme, né? Uma disrupção, para falar o termo da moda, com a entrada, né, dos novos players no mercado, né? São as fintechs, né? As plataformas de investimentos, e aí a entrada dessa figura do profissional de investimentos, seja ele o planejador financeiro, temos aqui um representante muito conhecido, o Jaime, seja ele, né, o educador aqui, o Hudson, o consultor, o assessor, e aqui a presença do regulador para tomar conta dessa turma toda, né, o Vasco. Enfim, isso aí levou, né, a esse desafio de começar a educação financeira. Então, esse processo demorou para se desenvolver, porque ficamos ali, né, naquele modelo de muito concentrado, com meia dúzia de bancos, e até, né, o modelo mental começar a reverter. Mas hoje, eu no dia a dia aqui, com as famílias, né, percebo realmente essa mudança do mindset, né? As pessoas realmente se preocupando com o longo prazo, todos os desafios de aposentadoria, de manutenção de qualidade de vida e de renda, né? E aí, como o Vasco colocou, né, é o diálogo, né, é o papel do profissional da área, que é uma atividade ainda nova no Brasil, né? Nós estamos aqui falando, em nome da nossa associação, a ABAI, de 12 mil profissionais nessa área no Brasil atuando, enquanto que você pega os países de primeiro mundo, nos Estados Unidos, são 250 mil profissionais, né? Você conversa com uma família americana ali, de médio padrão, certamente ele vai ter um advisor para cuidar da vida dele financeira, da aposentadoria. E, enfim, isso aí é pura educação financeira, né? Puxando de novo o exemplo de que esse negócio de planejamento balança aí também, que colocou muito bem, eu vou dar o exemplo do que aconteceu no ano passado, né? Não precisa ir muito longe. Março do ano passado, a gente viveu a pior oscilação dos mercados, aquela, né, tsunami de circuit breaker, eu nunca vi tanto circuit breaker, né, um atrás do outro. E nessa hora, eu acho que o papel do profissional fez muita diferença. Eu vejo aqui, pelas famílias que a gente atende, como foi importante uma pessoa que pudesse ali ligar, fazer aquele trabalho proativo e mostrar para a pessoa que não estava acostumada com aquela volatilidade que aquilo era um movimento de pânico, né? Os preços estavam, né, totalmente irracionais, e que a melhor coisa a se fazer naquele momento era nada. É incrível, você ligava para a pessoa e falava isso. Passado um ano, né, para encurtar a história, hoje eu vejo que isso fez muita diferença na vida das pessoas, né? Não deixaram aquela perda permanente de quem tomou uma decisão precipitada, ou seja, quem não tinha um profissional qualificado para, né, lidar com aquela situação, deixou literalmente o dinheiro na mesa e nunca mais recuperar. Então, é bacana dizer que no momento da crise, pessoal, foi quando houve uma maior solidificou, cimentou essa relação, né, no meu caso, um assessor de investimentos com os clientes, com as famílias. Porque quando está na euforia, né, quando
planejamento está subindo aí, como a gente falou, é tudo festa, né? Você liga, tá tudo direitinho. Mas quando balança, e balança para cima e para baixo, né? É claro, é onde a gente faz muita diferença. Então, essa consideração que eu queria colocar, Hudson, né? E deixar espaço aí também para os colegas evoluírem, aí para não me estender demais, tá? Deu show, beleza. Não, quero ouvir também um pouquinho o Jaime, que tem uma estrada aí também com educação financeira também. Jaime, dá um pouco do seu olhar aí sobre essa questão de a vida pode ser melhor com a educação financeira? Primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que o Vasco, como disse, é um amigo de longa data, você também, Hudson, o Lauro. Eu venho aqui falar de educação, complementar o que vocês falaram com alguns chapéus, né? Então, eu acho que essa carreira de assessoramento de clientes, ela é muito grande, né? Então, você pode tomar algumas figuras, né? Eu acho que a mais comum e hoje, sem dúvida, o sucesso em relação a modelos de negócio do próprio agente autônomo, né? A gente está aqui na casa da ABAI, né? Não posso deixar de agradecer, mas eu não sou agente autônomo, eu sou consultor de valores mobiliários, né? Que traz aí na cabeça do cliente uma grande confusão, e aí o trabalho que vocês já falaram lá na primeira live, né? De como que a gente organiza isso à cabeça do cliente, e não tem o melhor, e não tem o pior, e sim talvez o mais adequado àquele momento do cliente, né? Aquela necessidade do cliente, ao modelo que o cliente escolhe, né? Eu também trago um chapéu de planejador financeiro, sou um certificado CFP, sou membro do conselho da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, a Planejar que já vai aí para mais de 6 mil associados. Se não tivéssemos a pandemia e tivéssemos tido tempo de fazer prova, bateríamos aí 8 mil, porque temos quase 5 mil pessoas na espera, né, fazendo prova neste momento, mostrando que a carreira está ganhando um outro momento, né, que é o momento, como o Lauro disse, que lá nos Estados Unidos, boa parte das famílias tem uma pessoa para ajudá-lo, mas eu colocaria uma pimentinha aqui. Não necessariamente essa pessoa é sempre a mesma, não necessariamente essa pessoa é um agente autônomo, essa pessoa pode ser uma pessoa para falar de planejamento financeiro, pode ser um consultor. Então, é esse ambiente que vai, né, cercando os clientes de informação, e tem um chapéu como empreendedor, né, com uma empresa de educação financeira, que hoje já conta com mais de 35 planejadores financeiros, que prestamos serviços desde para outros segmentos que necessitam levar a educação financeira, ou, por exemplo, como a gente vê a força da educação financeira está ganhando no mercado brasileiro. Hoje, a Superrico, que é a empresa que eu cofundei, hoje ela é contratada por empresas para levar a educação financeira aos seus colaboradores, porque as empresas perceberam que uma grande preocupação do quadro de RH era uma vida financeira muito difícil de seus colaboradores nesse momento de pandemia, né? Então, esse foi um serviço que a empresa presta. Então, tem vários chapéus, e eu acho que a minha contribuição, para não ser extremamente repetitiva, eu acho que é o tema que o Vasco trouxe, né? A questão de educação financeira e educação do investidor, são temas diferentes, né? Eu acho que a questão de a educação financeira traz aí um horizonte sobre a necessidade de se investir, né? Pouco você tem elementos na literatura que explicam por que a população brasileira é uma população que tem uma taxa de investimento baixa. Segundo o Banco Mundial, dados de 2018, apenas 12 de cada 100 brasileiros são investidores, né? Aí você fala, não, puxa, mas é porque nós somos um país pobre. Agora, isso não explica quando nós olhamos outros países aqui na América Latina ou contra os asiáticos que têm uma renda per capita mais baixa que a nossa, com números muito mais baixos. Então, você olha números muito maiores, né? Então, você olha, por exemplo, taxa de poupança na China, você fala, não, a China tem uma renda per capita maior que a brasileira. Maior agora, né? Coisa de 5 anos, mas quando você olha historicamente, era um país com 1 bilhão de pessoas, com um PIB que não crescia, ainda não tinha chegado a ser o que era, né? Mas tem quase 1/3 de poupança privada, né? Então, quando você olha isso, te traz elementos maiores
que, de fato, o regulador, junto de uma política pública, né, que não é só na CVM, jogar essa bomba nas costas aí do time da CVM, naturalmente não é uma questão de agenda de país, né, traz aqui novas figuras, talvez o processo inflacionário, que o Lauro disse, eu acho que sem dúvida, né, talvez o otimismo do brasileiro com o futuro, né, mas a grande discussão que aconteceu nos últimos governos, né, e aí não mais a direita e não mais a esquerda, mas foram governos que endereçaram esse problema da previdência pública, trouxe uma preocupação nova às famílias, né, de que, puxa, eu preciso cuidar do meu. Né, que então a minha resposta para a educação financeira é que é algo cultural, né, e aí como que você trabalha esse cultural? Né, muita informação, não podemos tomar gol contra, como o Vasco trouxe, eu acho que algo que, qualquer coisa que nos coloque um problema, né, sobre essa poupança, coloque essa poupança em risco, é quase aquele jogo de banco imobiliário, volte 10 casas, né, então a gente não pode correr esse risco, né, mas novas formas, quando você vê uma empresa preocupada em trazer educação financeira para o seu colaborador, né, você começa a perceber que o trabalho está sendo bem feito. Então, eu acho que essa não é a responsabilidade, como disse, do governo, do regulador, é uma responsabilidade, sim, da ABAE, é uma responsabilidade, sim, da Associação Brasileira de Planejadores, é uma responsabilidade, sim, de cada um de nós que trabalhamos nesse mercado. Né? E aí a gente vai poder falar um pouco mais à frente sobre educação do investidor, que esse também precisa de um olhar e esse está no cerne do que é o trabalho de um assessor da ABAE. Né, assim como está no cerne do que é um consultor e que está no cerne de qualquer um que trabalha com investimentos. Né? Como que a gente ajuda esse investidor a entender como funciona o mercado, como que a gente sai com essa história de que querer ficar rico rápido, né, essas armadilhas que são colocadas e que, na verdade, é tudo que o investidor quer ouvir. A grande verdade, o investidor quer ouvir porque, cara, é bacana, vou ficar rico logo. Né? Então, assim, a gente tem que trabalhar esse investidor, né, da sua base. Então, essa é uma responsabilidade de todo mundo. Né? A responsabilidade da ABAE, muito bom esse círculo de conversas, nosso lá da Planejar, então temos trabalhado muito fortemente isso, né, do regulador, sem dúvida. Então, aqui é a ideia como que a gente pode expandir essa conversa. Não, acho que você está certíssimo, Jaime. Acho que a gente estava fazendo um bate-bola rápido aqui antes de entrar e estava falando exatamente essa responsabilidade de todos nós, né? Que lidamos com o investidor, com alguém que precisa de aconselhamento. E o seu depoimento sobre a questão da empresa é muito bom, porque realmente é uma preocupação também do empregador. Acho que como a gente fala, né? Quanto mais gente a gente conseguir trazer, mais forte esse ecossistema fica. E eu vou aproveitar uma coisa que você falou, Jaime, que tem a ver com uma pergunta aqui, que é o seguinte: a gente vê cada vez mais essas propagandas. Fique rico sem trabalhar, né? Viva de day trade, né? Não, para quê? Compre um terminal, abre uma conta na corretora. Para que trabalhar? Chato pra caramba, acorda cedo, aguenta chefe, trabalha o dia inteiro, não sei o quê. Você pode ficar rico no mercado financeiro para quê? Realmente é um apelo maravilhoso esse, né? Pena que não é real, né? E aí a gente queria saber, bem, pirâmides, né? Que estamos aí também no mesmo tema de pirâmides, né? Eu queria ouvir um pouquinho do Vasco, porque eu imagino que isso seja algo que deve dar um certo dia, deve ocupar um pedaço bom do mês do Vasco, essa discussão. E como é que a CVM está vendo esse movimento, que parece que cresce, e como é que a gente consegue coibir ou controlar, monitorar, não sei. Como é que você está vendo isso? Como é que a CVM está vendo isso, Vasco? Bom, é o tema do momento e, infelizmente, um momento que já se prolonga há alguns anos. Ele só adquiriu algumas características um pouco diferentes. Como a gente tem falado, desde 2014, de forma consistente, tem crescido os golpes financeiros, sejam eles de mercado de capitais, sejam fraudes fora do mercado de capitais ou que não estão dentro da competência da CVM, e esquemas Ponzi, pirâmides, contratos de investimento coletivo, na verdade, não registrados na CVM ou nem SIC são, que se somaram aos tradicionais Forex, opções binárias e
e outros produtos. E com nomes bem criativos. Eu comentei outro dia, vou comentar, se alguém ouvir aqui de novo, eu peço desculpas, mas é interessante. Quando eu estive em Singapura, eu presidi um dos comitês da IOSCO, o Comitê 8, a gente teve uma reunião em Singapura, lá na autoridade, no regulador, e eles vieram me perguntar, olha, estava tendo uma oferta para investir no Minha Casa Minha Vida no Brasil, sendo oferecida em Singapura. Como eles viram, é brasileiro, eles vieram perguntar, porque eles entraram no site, viram que o programa existia, até eles estavam achando que era verdade. Eu falei, não é nada disso, isso aqui é um golpe aplicado aqui dentro, usando o Brasil, pegando investidores de impacto, que achavam que ia ajudar famílias pobres no Brasil a terem uma casa. Uau! Barata. Então, esse é um fenômeno global. E no caso, eram fraudadores internacionais que, por acaso, estavam citando o Brasil. A gente chegou a abrir, acho que no ano passado, 325 processos de investigação. A gente saiu de 60, lá atrás, volta de 60, e abrimos só 325 processos, que pelo menos 600 potenciais processos a gente identificou que não eram de nossa competência de cara, e a gente, então, apenas fez o encaminhamento direto para as autoridades, ou, enfim, a gente explicou a pessoa ali, porque claramente... Mas se nós tivéssemos adotado o nosso procedimento tradicional, que abre tudo para olhar, nós teríamos tido mais de 1.000 processos, então, de algo como 60 processos para cerca de 1.000 processos só de ofertas irregulares, sem contar com o canal de denúncias anônimas que nós abrimos. Nós, no final do ano, tínhamos recebido, de março a dezembro, 750 denúncias. Cada denúncia teve que ser investigada. E a gente saiu de 0 para 750. Então, esse trabalho aumentou muito, e é uma coisa que precisa ser enfrentada de várias formas. Uma das formas é a forma, vamos dizer assim, regulatória ou de políticas. Então, nós fizemos um acordo com a Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, porque a maioria desses esquemas não estão na nossa competência, são crimes contra a economia popular e, na ponta, tem um ilícito do consumidor, e foi feita uma força-tarefa para discutir o tema no Brasil e pensar em soluções. Essa força-tarefa trabalhou, a gente estava junto lá e teve algumas recomendações que vão ser implementadas para mexer na estrutura. Acho que esse é um ponto. Porque, de fato, esse crime hoje é um crime que dá uma pena mínima. Então, às vezes, o fraudador, até num crime de mercado de capitais, se for mercado de capitais, muda, mas ele pega ali 20, 50 milhões e uma pena que nem dá cadeia. Ele vai trocar por cesta básica, enfim. Claro que as situações são diferentes, mas é um início de potencial assim, ofensivo pequeno, e, portanto, a sanção, em geral, é pequena. Alguns são presos porque estão fazendo com esquema, então, antes mesmo de serem julgados, tem uma prisão ali determinada, mas quando ele for condenado, a pena do crime é pequena. O outro ponto é o ponto educacional, que a gente fez muita coisa no ano passado, inclusive lançamos como a nossa preocupação é com criptoativos, nós lançamos um site fake com oferta de criptoativos fake da CVM. E nós conseguimos o índice de conversão de 20%. 20% das pessoas que chegaram nesse site tentaram investir. E aí caíram no alerta da CVM. Olha, e aí mostrando, essas são as características. Então, esse site ficou durante alguns meses no ar. Depois a gente divulgou e tirou do ar. A gente vai fazer essa campanha de novo. Mas 20% é um número grande de conversão. E se você pensar que é muito fácil botar um site no ar, é muito barato, enfim. Então, temos feito ações nas mídias sociais, fizemos uma campanha com a B3, com a Ambima Se Liga na Fraude, durante a World Investor Week. E a gente fez uma pesquisa, que eu queria falar com vocês, uma pesquisa com vítimas de fraudes financeiras, que a gente vai publicar semana que vem. Aqui eu vou antecipar alguns dados dessa pesquisa. Foi uma pesquisa usando insights comportamentais, tanto quantitativa como qualitativa, com entrevistas em profundidade, e a gente tentou entender, comparando vítimas e não vítimas, as diferenças.
E aí eu acho que o profissional tem muito aqui ela traz muitas para a gente, para os profissionais de mercado, sobre as diferenças. A gente tentou entender assim, mas por que a pessoa tomou essa decisão? E aí eu vou ler aqui alguns casos, a gente tentou olhar as diferenças comportamentais. Por exemplo, o grupo que cai na fraude acha que os maiores retornos são investimentos não regulados. Se não tiver governo, ele consegue ganhar mais dinheiro. Então, a falta de um regulador, de um supervisor, ele entende que é um investimento melhor. Os que não caíram em fraude acham muito menos isso. Eles estão no outro lado. Eles preferem mercados regulados. Outra questão interessante é que as vítimas de fraude, eu não estou querendo aqui, desculpa, eu estou falando da pesquisa, as pessoas que responderam, eu não estou dizendo das vítimas de fraude em geral, né? Isso aqui é uma amostra. É uma amostra. Esse grupo que respondeu, que eu não quero dizer que todo mundo pensa assim, mas esse grupo que respondeu acreditava, na maior parte dos casos, que era difícil fazer um patrimônio trabalhando. E, portanto, eles também achavam, em média, mais do que o grupo não vítima, que eles são mal, a vida não foi muito justa com eles. Então, eles não recebem suficientemente de volta aquilo que eles entendem como o que seria adequado, e por isso eles procuram. E eles têm uma tendência também, em média, tá? Sem estigmatizar, nem tarjar ninguém, eles têm uma média, em média, eles acreditam mais na opinião média do que os outros. Ou seja, eles tendem mais a seguir a opinião dos outros. Então, eles são mais suscetíveis, assim, um amigo que diz, ótimo, eu já saquei, aqueles depoimentos, olha, vai que essas pessoas, nas suas atitudes, de uma forma geral, elas tendem a acreditar mais na massa das opiniões do que ter uma postura mais cética. É interessante que tanto vítima como não vítima têm a mesma posição em relação a arriscar o dinheiro. Eles têm mais ou menos um perfil. Ambos acham que estão arriscando pouco, mas a atitude de quem cai é um pouco diferente. E a gente identificou, eu vou, para não me estender, 3 perfis que são, acho que, interessantes, que vieram da pesquisa. E foi uma pesquisa feita com... A gente tem na equipe um núcleo de estudos comportamentais com 2 psicólogas trabalhando com a gente, né? Já para pensar em soluções, e elas fazem pesquisas, fazem também insights para as nossas ações educacionais. Um grupo é o daqueles que paga para ver. Desconfia que é golpe, mas faz um pequeno investimento, ou golpe, ou que é uma oferta não muito... Faz ali, deu certo, e aí ele vai aumentando a aposta. Esses, às vezes, se for um golpe, ele perde mais no final. O outro são aqueles movidos pela confiança, porque eles acreditam em quem indicou, pela aparência do site, por essas questões. Olha, isso aqui é sério, então ele vai. E tem um terceiro perfil, que são os que conhecem o mercado e caem, porque eles são mais estudiosos do mercado e acham que, poxa, isso aqui pode ser, acreditam e acham que pode ser um bom investimento. Eles também são os que denunciam menos. Aqueles que têm maior conhecimento são, talvez, por poxa, enfim, caí nessa. Não sei se é uma boa tradução, mas das ideias. Então, esses são perfis interessantes. Agora, eu me estendi, então talvez fale em outro momento sobre mídias sociais, mas é um tema que... Pergunta para isso, Vasco, pode deixar. Então, eu comento, talvez, aí no caso, mas temos muitos processos em relação a isso. O presidente CVM fala que as mídias sociais são a caixa de ressonância da sociedade. Então, no dia que nós tivermos 10 milhões de pessoas, teremos as mídias de investidores em bolsa, teremos as mídias sociais falando ainda mais. Então, e isso é bom. O importante é tirar desse mundo de falas e tudo, aquelas condutas irregulares, e a gente tem atuado tanto na supervisão como em algumas outras medidas que vêm por aí para ajudar a limpar um pouco. Agora, encontrou uma oferta irregular, alguém que está fazendo, na verdade, uma análise de valores imobiliários, pretensamente com educação, ganhando, né, profissionalmente, ainda que disfarçado de mensalidade de curso, denuncia a CVM, porque todas as denúncias são analisadas. Ótimo.
Jaime, Vasco, você... Hudson, desculpa, só queria aproveitar aqui que eu me empolguei com o assunto, porque a gente, né, o Jaime, aí, a gente lida com isso diariamente, né, chamado bilhete premiado, né, é uma tentação, faz parte do ser humano, mas a ideia é fazer assim, do limão uma limonada, né, aproveitar isso aí para a gente disseminar o tema aqui do nosso bate-papo, que é a educação financeira. E eu sei que a CVM tem lá uma linha educacional muito boa no site, tem um app, né, Vasco? E queria aproveitar para fazer aqui essa propaganda, porque eu faço isso aqui para as pessoas que a gente atende, né? Eu oriento, são vários cursos inteiramente grátis, né? E, obviamente, com a chancela de qualidade da CVM, correto? Correto, é o portal do investidor. Nós temos muitos conteúdos, inclusive uns boletins específicos sobre pirâmides financeiras, marketing multinível. O aplicativo CVM foi lançado, ele tem aí pelo menos 10 versões pela frente e no final ele vai ser o grande aplicativo de relação com a CVM, inclusive para vista de processos, para fazer reclamações e denúncias. Ele já permite cadastrar, consultar o cadastro da CVM rapidamente ali, quem é só fazer o download, e já tem algumas informações de fundos de investimento e a gente vai ter aí ao longo desse ano e do ano que vem novos módulos. Agora, sigam a CVM Educacional, que tem o CVM Institucional, mas a gente está no Instagram, está no Facebook, com várias iniciativas à disposição do público. Já estou lá, recomendo a todos que sigam, mesmo vem os alertas, esse depoimento que você deu, Vasco, né, desse site, né, fantasma ali, vamos dizer assim, né, para fazer essa pesquisa, foi muito interessante. Interromper vocês, complementar um pouco, que eu acho que é até um convite aqui, né, a ABAI e também aos nós planejadores, vou fazer isso na minha empresa, depois pensando isso, que eu acho que a gente tem que ajudar a CVM nesse processo, né? Então, os sites das nossas empresas precisam trazer essa referência de que, vá ao site da CVM, consulte essa questão de educação, porque é uma luta quase inglória, né? A gente está falando possivelmente de 10 milhões de investidores em bolsa e logo mais, e que são tentados. Se você tentar tapar o buraco, né, via tentando parar o fraudador, isso é uma indústria que existe, infelizmente. A gente tem que ser bem... Os cartões de crédito, até hoje, as empresas, os bancos gastam fortunas em novos processos de tecnologia e novos golpes aparecem. Infelizmente, existe um problema que não é um problema do regulador, é um problema de polícia. Existem fraudes, existem quadrilhas envolvidas nisso, e o único jeito da gente trabalhar isso de uma forma mais efetiva é comunicando o cara. Agora, quando o Vasco me traz uma informação de que muita gente bem informada entra nisso, é porque o cara gosta. E o cara não denuncia porque ele quer continuar vendo coisas como essas. Na minha opinião. E a grande verdade, a gente tem que pensar, que é isso que eu falo, assim, existe uma vontade, e esse tema que eu acho que é fantástico, esse tema de que o cara que se sente, de alguma forma, não reconhecido pela vida que teve, é o cara que tenta ganhar, né, tirar essa diferença em apostas como essas. E isso é psicologia pura, psicologia econômica pura, né, e cada um de nós, né, os associados da ABAI, a gente lá na Planejar, os associados da Planejar, tem que trazer essas referências, a gente precisa de ter mais gente visitando esse site, testando essas coisas, até para diferenciar quem é quem no mercado, né, qual que é o trabalho de um agente autônomo, qual que é o trabalho de um planejador, qual que é o trabalho de um consultor, e qual que é o trabalho desses caras que não são regulados por ninguém, né, que é essa zona cinzenta e que vão existir. Não, que segundo a pesquisa, Jaime, justamente são os preferidos, porque quem é regulado, pelo jeito, o pessoal tem um certo viés de aversão a regular. É regulado, já não... É pior ainda, né? E é a coisa do ser humano, né, da vontade de fato, de ficar rico, de ficar, né, e eu acho que a melhor associação que eu faço aqui na nossa empresa, quando a gente vai fazer uma palestra e alguém nos pergunta sobre esse tema, é de que
partir do momento, porque uma coisa é uma fraude, né, uma pirâmide, outra coisa é o cara usar o mercado regulado, né, para tentar ganhar dinheiro, e aí vem a diferença, né, educação financeira e educação do investidor, né? Quando você pega um mercado regulado e o cara vira um day trader, né, é super importante a gente botar na cabeça desse cara, que você não está usando o mercado, você transformou o mercado financeiro na sua carreira, né? Eu sou economista de formação e eu nunca esqueço que o primeiro semestre de economia você não entende nada. Aliás, você só vai entender o que é economia quando você vai para a prática. E uma das coisas que para mim hoje é muito claro, que é uma das coisas que a gente aprendia em economia, de que o que gera valor é trabalho, né? Então, a partir do momento que um garoto que fez uma faculdade de engenharia decide virar um day trader, e essa pode ser uma decisão dele, pode ser um cara talentoso, é importante que ele entenda que aquilo lá virou o trabalho dele, ele não está ganhando dinheiro porque o mercado financeiro permite que você fique rico logo. Não, ele está ganhando dinheiro porque ele está trabalhando, ele transformou daquilo a atividade de trabalho dele. E quando você vê médicos que deixam, às vezes, de fazer plantão ou alguma coisa para ficar mexendo no mercado, né, muitas vezes o trabalho de educação que a gente faz aqui é falar, cara, você já parou para medir quanto que você deixou na mesa não consultando, não fazendo um plantão, e quanto você ganhou olhando o mercado? E aí vem outros fatores que não são apenas os fatores econômicos. Vem o fator psicológico, o fator da excitação que o mercado traz nele, né, a questão de competição, né, tem coisa a mais por trás disso que a gente tem que ajudar nesse cliente. Mas tem muito conteúdo aí, eu acho que a gente precisa ajudar mais a CVM e faremos, né? Não, acho que o Jaime está colocando um ponto que eu acho que faz todo sentido, inclusive, eu acho que a gente devia realmente começar a pensar, usar que tanto a Baia, acho que o Jaime também, eu aqui na HB, colocar os links aqui do portal do investidor da CVM, todas essas informações, acho que a ideia do Jaime é muito boa, eu já quero, vou até pegar, vou começar a botar no site da HB, imagino que a Baia vai fazer, Super Rico também, acho que é alguma coisa que você falou a verdade, a gente tem que trabalhar para ajudar a CVM. E sobre essa parte, eu só queria fazer um comentário que eu sempre falo, quando alguém diz que viver de day trade, eu digo, mas olha só, tem alguém trabalhando numa mesa, num banco há 30 anos e está lá assalariado, ganha bem, vive bem. Você acha que se ele ficasse rico, por que ele não abriu o negócio dele e ficar trabalhando para os outros? Faz o menor sentido, e o cara está há 30 anos, tem alguma coisa errada, então, não deve ser tão fácil assim, né? Então, acho que faz todo sentido, isso realmente não... O cara, essa ideia, o que o médico deixou na mesa ficando olhando para o computador, né? Acho que é exatamente isso. Tem uma questão aqui que eu queria só colocar, que eu acho que vale a pena esclarecer. A gente estava falando do item golpes aqui e tal, e tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, apareceu um monte de pergunta aqui de uma hora para outra, espera aí. Deixa eu ver aqui. Por falar em golpe, gostaria de saber da CVM sobre certos bancos que colocam preços-alvos absurdos para certos papéis, postam isso em sites supervistos, até dá o nome de alguns sites aqui. Eu acho assim, primeiro só queria separar uma coisa que é golpe de... Tá? Primeiro só tentar evitar essa confusão, tá? Sobre o que é golpe, que a gente estava comentando aqui, o contexto de golpe, e esse outro contexto que eu acho que queria ouvir se o Vasco tem alguma opinião a dar sobre isso, mas são assuntos distintos, acho que a gente tem que evitar a confusão. Olha, é muito comum recebermos reclamações, especialmente quando o investidor discorda daquele preço-alvo, de uma análise, e vários mandam reclamações para a CVM, em geral, só baseadas na sua inferência. Às vezes, eles trazem alguns dados a mais. Alguns desses casos viraram processos administrativos mesmo, porque tinham potencial e seguiram, e tiveram resultados, sem falar aqui dos casos. Mas, em geral, não é essa a questão. Acho que a febre que a gente vive no momento são das pessoas com atividades pretensamente educacionais, oferecendo serviços de análise de valores imobiliários, e aí em caráter profissional, com salas de transmissão ao vivo, nós recebemos muitas reclamações aqui. Porque, em geral, das pessoas que executam a estratégia e perdem dinheiro. E aí reclamam a CVM, não porque ele não era ele estava atuando como analista sem ser, ou como consultor sem ser, mas porque foi uma estratégia que foi mal sucedida.
às vezes nem têm o conhecimento exato do que aconteceu. E nós temos recebido esse tipo de demanda. Tem havido alguns casos, e a CVM até soltou uma nota sobre isso, na verdade, de casos em que não é uma atividade profissional, mas a opinião está sendo veiculada para fazer um movimento de investidores de varejo para mexer com o mercado. A CVM disse que está atenta a isso, ela tem a sua supervisão e a gente recebe denúncias, inclusive anônimas. Tem um canal lá, bota delação anônima, CVM, você vai cair se você botar no mecanismo na página. E elas são investigadas. E, nesse caso, pode sim não só ser uma infração administrativa, mas como um crime aí de mercado de capitais. Então, essas, às vezes, demoram um pouco, as pessoas já estão... não saiu nenhuma punição, mas tem muitos processos aqui sendo analisados e muitos casos na polícia. Vários casos que eu vivenciei e todos nós mandamos para o Ministério Público, ou estadual ou federal, as pessoas foram presas. Há casos de mortes, enfim, são histórias terríveis, porque envolve dinheiro, pessoas que perderam muito dinheiro e como foi falado aqui, são casos policiais. Então, evidentemente, posso dizer que a CVM está atenta e são essas as possibilidades de encaminhamento. A gente vê muitas pessoas colocando opiniões na internet, mas que recebem o ofício da CVM e corrigem. A gente acha também que tem um espaço para fazer de educação em relação aos influencers. A gente está olhando para isso também. Como fazer uma atividade educacional para aquele que está de boa fé, sem perceber que está dentro, por exemplo, está colocando o pé dentro de uma atividade regulada. Nesse ponto, Vasco, então vou aproveitar com uma pergunta que a gente já tinha aqui. A B3 tem uma pesquisa feita em 2020, se eu não me engano, mostrando que 70% das pessoas que começaram a investir em bolsa chegaram na bolsa por conta de influencer, youtubers e coisa do tipo. Então, assim, 60 e tanto, 63%, se eu não me engano, dizem que aprenderam a investir ouvindo vídeos e não sei o quê. Então, assim, eu acho que a gente tem um pouquinho de... São coisas diferentes. Tem o fraudador, que é uma pessoa, tá? Tem um analista que dá uma opinião, que você pode concordar, não concordar, você pode desconfiar até de alguém, ok, e tem o influencer. Então, eu queria até, para tentar evitar essa confusão de papéis, acho que são coisas bem diferentes, você tentasse dar um panorama do que mais ou menos cada caixinha, o que tem em cada caixinha, e falar um pouco mais específico do influencer, porque realmente é o assunto do momento, né? E vou querer ouvir os outros, com certeza também. Eu acho assim, para sintetizar, se é um participante regulado pela CVM, aí no caso que pode haver é uma reclamação, não é uma denúncia, é um desentendimento, uma discordância que vai seguir pelos canais adequados, pode até haver uma infração, seja o agente autônomo, né? A gente recebe às vezes denúncias, por exemplo, de que a pessoa entreguei a senha para o agente autônomo, aí depois não reconhece aquelas operações. Mas, nesse caso, as próprias corretoras atuam também quando detectam, é o que a gente tem percebido, um desvio como esse, porque ele não poderia aceitar a senha da pessoa e colocar uma ordem. Então, mas seja um agente autônomo, seja um analista de valores mobiliários, seja um consultor, dentro desse ambiente regulado, a CVM pode fazer mais, né? Pode realmente atuar. Tem todo o mundo policial, que foi mencionado aqui, que são dos golpes financeiros, as pirâmides, que chegam à CVM não porque seja nossa competência, mas porque a pessoa estava achando que ia fazer um investimento. Nesses casos, onde a educação financeira, como já me falou, faria maior diferença, porque a pessoa não teria caído nisso se ela tivesse percebido os sinais, as red flags ali. E essa pessoa, às vezes, perde 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais. Os valores são assim, que a gente vê aqui, pequenos e grandes, e pessoas capacitadas caindo em golpes. Eu conversei com um conjunto de investidores, cada um, a cota de investimento era de $10 mil. Alguns tinham aplicado $100 mil, outros $150 mil, e eles vieram consultar que eles estavam desconfiando que aquilo era... E não denunciaram depois. A gente discutiu, viu, e eles não formalizaram, nem identificaram, decidiram não fazer. A gente não pôde fazer nada.
Então, esse é um terceiro caso. Agora, esse caso das opiniões nas mídias sociais, quando a atividade é só educacional, ela é positiva. Que bom que muita gente veio para o mercado regulado ouvindo o influencer. Mas aí, quando chega, eu acho que aí é o papel dos profissionais, independente de como a pessoa chegou ali, ela caiu no mercado regulado, ela caiu com um profissional. Esse profissional tem que fazer a avaliação do perfil. Então, identifica se, poxa, como é que ele chegou aqui, eu vejo o perfil, e enfim, dá a adequada orientação, mostra os caminhos, estimula a pessoa nessa jornada de educação, que é uma jornada de conscientização, acho que de formação. Lauro, por favor, você e o Jaime foram Legal. chamados para a mesa. Quando chega no profissional, você... E aí? Vamos lá, começa pelo Lauro. Eu fico contente de ver que está saindo coisa prática desse nosso bate-papo, né, Hudson? Então, já teve aqui o direcionamento para a CVM, né, que é o órgão adequado para tratar dos regulados, como eu, né, que sou um regulado. E, falando nisso, né, é importante colocar o papel da nossa associação, né, da ABAI, que é a Associação dos Assessores de Investimentos, que, pela regulação, são conhecidos como agentes autônomos, um nome que a gente está brigando para mudar, né, que não quer dizer muita coisa. Vamos chegar lá, né, no tempo correto, mas a ABAI hoje, né, associa mais de 3.500 profissionais, né, dentro de 140 escritórios e que atendem já centenas de milhares de famílias. Então, é um papel que a gente faz de autorregulação também através do nosso como Conselho de Ética, né, composto por membros independentes, que faz um primeiro filtro, né, inclusive agregando denúncias dentro da nossa própria classe. Isso foi uma vitória assim, enorme, né? Eu participei lá no começo e que está dentro dessa discussão que a gente está colocando. E, poxa, fico contente de ver o depoimento do Jaime aí, né, atendendo empresas, mostrando, né, a conscientização do lado do empresário, nesse assunto de educação financeira, porque, de forma prática, a gente está falando de golpe e tudo, mas não é só isso. Eu atendo aqui um cliente que senta comigo, faz o perfil do investidor direitinho, como vai, e ele vem aqui com uma quantia X e me diz que quer comprar um apartamento daqui a 6 meses, no curto prazo, né? Mas ele quer ganhar 1% ao mês, né? Porque o brasileiro quer 1% ao mês. Volto lá à década de... Né? E poxa, a gente tem que ter esse papel, né, de mostrar para ele que se ele tem um compromisso de curto prazo, ele não pode fugir da média do mercado, né? Hoje os juros estão aí em 0,30 ao mês, está subindo devagarinho, né? Agora, pode ser que um profissional, né, seja tentado, né, não quer perder aquele cliente, colocar ele... Não adianta, pode vir o Warren Buffett aqui falar que é hora de comprar bolsa, e você se colocar ele num negócio diferente da média do mercado, uma conservadora, você está cometendo um crime, está fazendo uma infração grave, né? Então, esse é o nosso papel, né? Cumprir os protocolos. Você está com a dor no pé, você vai procurar lá um médico ortopedista. Você quer fazer um planejamento de longo prazo, cuidar do seu futuro, vai procurar o Jaime, lá um planejador financeiro certificado. Você quer, né, formar ali uma equipe com os cursos de capacitação, vai procurar o Hudson lá, que tem a escola de negócio especializada. E tudo isso, né, o coitado do Vasco ali, regulando e cuidando da gente, porque é assim que o negócio funciona bem, né? E eu tenho muito orgulho aqui em falar que o Brasil tem uma série de problemas, mas o sistema financeiro brasileiro é algo de primeiro mundo, é algo que a gente pode se orgulhar, né? O papel da CVM e como fiscalizador, o papel do Banco Central. Então, de novo, né, a gente viveu o plano de estabilização, mas no meio do caminho tiveram coisas importantíssimas. O sistema de pagamento brasileiro, obra do Dr. Armínio Fraga, que permitiu a gente chegar onde está hoje, com as estruturas de custódia, com as transferências eletrônicas disponíveis, né, conhecidas TEDs, e agora não para de estar na vanguarda aí com o PIX. Isso tudo é que está permitindo a gente ter esse bate-papo aqui em alto nível, né? E, no final de tudo, isso tudo que a gente está falando, né, Hudson, é educação financeira, né? É proteção ao investidor que está dentro desse chapéu, como já me colocou, de educação financeira. Então, essa era a contribuição que eu tinha. Estou muito contente de participar, Hudson, e vamos ouvir os colegas também. Obrigado. Jaime, vamos lá. Não, felizmente, uma coisa a gente pode dizer, o Brasil, em 30 anos, assim, a inflação
a outra inflação, né? Aquela inflação de 30% ao mês, temos SPB, tem PIX. A gente hoje tem um ambiente que favorece o crescimento do mercado de capitais. As dores são inevitáveis, né, Jaime? Continua aí, por favor. O que você acha? Nós temos aí influências profissionais, nossa responsabilidade nesse caminho. Olha, eu tenho 2 temas para contribuir aqui. Eu acho que primeiro que o influencer, cara, a gente tem que tirar o chapéu para ele. Eu acho que dentro do que é muito importante a gente ter o trabalho do que é quando ele entra na ciranda regulada, né? E a maioria das vezes o cara entra por não saber, né? E principalmente na ciranda do analista de valores imobiliários, né? Porque o consultor de valores imobiliários é algo individual, né? E o trabalho do agente autônomo ali tem um trabalho mais com o seu cliente, e o influencer fala, né, para o povo, né, talvez mais próximo do que é um analista de valores imobiliários. Então, muitas vezes ele entra sem saber, mas assim, eu não tenho culpa se ele tem mais talento do que eu faço lives na minha empresa, adoraria que minhas lives tivessem 5.000 pessoas, como a maioria alguns desses influencers às 5:30 da manhã conseguem botar dentro, né, a gente tem que entender que esse cara tem um papel. Agora, se a gente consegue canalizar esse funil de vendas, né, de funil de captação de investidores de uma forma positiva, né, ele captando, trazendo essa importância e jogando esses investidores para dentro do mercado regulado, é o melhor dos mundos, né? A gente falou aí de carreira. Eu, na minha carreira findada, eu já fiz de tudo. Eu fui trader de mesa proprietária, trabalhei na equipe do então presidente do Banco Central atual, do Roberto Campos Neto, fui trader da mesa de FX, depois eu fiz uma carreira no mercado de private banking, como muitos de nós aqui, que hoje fazem parte, muitos de vocês da BAE também, e tem uma noção, uma coisa que a gente falava muito quando a gente estava private, que era, vamos se preparar para o rouba-monte. Gente, eu acho que está na hora da gente crescer o monte. Não está na hora de roubar monte. Se nós fizermos muito bem feito o crescer o monte, vai ter para todo mundo. E o Brasil vai ganhar com isso, a sociedade vai ganhar com isso. Vai cair menos dores nas costas de filhos lá na frente, com pessoas com 80 anos, que não se prepararam para viver e que precisam dos filhos. Vai cair menos custos sobre o governo, como ser talvez o emprestador de última instância para a população, pressões políticas, né, sobre, vamos os auxílios, né, se a gente fizer esse trabalho muito bom de aumenta um monte, né, eu acho que quase toda a indústria está voltada hoje para o rouba-monte, né, o meu cliente está no banco, saia do banco porque a poupança é ruim, e venha porque aqui eu tenho um produto melhor. Desculpa, mas não tem nada mais tão deselegante quanto isso. Se a poupança é o veículo, é o caminho necessário para aquele cliente entrar a ser investidor, que bom que ele usa a poupança. O segundo passo é educar esse cara por que ele não pode, por que ele pode mudar da poupança para um outro investimento. Né? A gente está caminhando no mercado de capitais, né? Essa questão do conceito para quem você está emprestando, né? Quando você investe, para qual é a finalidade do seu dinheiro? Se vai para o governo, se vai para um banco, e esse banco vai fazer a seleção de emprestar para alguém, se vai para o mercado de capitais, você está emprestando diretamente para empresas. É muita informação, é uma sopa de letrinha. E a minha experiência, que mais a gente pode colher desse trabalho que eu citei da Super Rico com empresas, são trabalhos, por exemplo, com empresas de última instância de PhDs de tecnologia, empresas que fizeram essa plataforma que a gente está usando, onde você ouve do cara, falou assim, cara, tudo que eu queria era algo mais simples. Eu saí do inferno onde eu não tinha onde investir, para outro inferno que é o supermercado financeiro. Então tem coisas para a gente trabalhar, tem muitos elementos, desde o aumenta o bolo e não necessariamente só rouba o bolo, mas também facilitar, né, o acesso a esse investidor, simplificar a vida. O investimento por objetivos, né? Puxa, vamos trabalhar o seu investimento. Qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é me aposentar. Poxa, então o melhor veículo é o XYZ. Não, meu objetivo é comprar uma casa daqui a 2 anos. Melhor veículo essa educação traz muito valor, né? E eu acho que o influencer, ele é o funil de vendas, é uma palavra que está na moda, né? Essa coisa de funil no mercado de marketplace, mas ele é o funil de vendas para o mundo de investimento. Ele está fazendo um trabalho
que está deixando todos nós aqui na boca do gol. Não, acho que você está certíssimo, está certíssimo. Eu acho que o Vasco falou muito bem, ele vai parar em algum regulado, né? Cabe ao regulado, ó, agora que você chegou aqui, vou lhe tratar como a regulação manda, né? Como as melhores práticas, né? Tem uma pergunta aqui do João Antunes, que acho que é um tema que vem bastante, eu já vi uma pergunta que fala muito, que acho que tem um pouco a ver do que o Vasco falou, eu acho que vale comentar, que foi a questão da assimetria. A pessoa acha que contribuiu muito e recebe pouco. E aí vem muita questão da questão de corrupção no Brasil, da questão de penalização no Brasil e tal, né? Eu acho que é um tema que, assim, não é um tema que talvez fique um pouco difícil de abordar aqui, porque foge muito do que a gente, né, tem aqui para a gente falar. O país tem as suas características, cada um país tem as suas características, né? Eu não sei se o Vasco já falou sobre a questão das penalizações, a CVM vem fazendo as penalizações, às vezes demora um pouco para aparecer, mas aí são feitas no ritmo do sistema brasileiro, né? O sistema brasileiro tem o seu ritmo, né? Não sei se algum de vocês gostaria de comentar esse impacto, vocês veem o investidor que, por acaso, tem essa percepção de que vale a pena, dá para ficar rico investindo no mercado, só ficar rico investindo no mercado financeiro? Acho que não, né? Acho que a gente já falou aqui que não tem muito, né? Não tem muito. Posso dar uma contribuição que eu falei que eu fui por um tempo diretor comercial de um private banking, e a gente tinha, e o exemplo é empírico, assim, eu tinha 300 famílias com volume acima de bastante, a gente fez um corte lá, uma segmentação, né? Então, acima de tantos milhões de reais, né, que a gente chamava de ultra high, até então, eram 300 famílias. As 300 famílias, 297 eram empresárias ou foram empresárias. Um era artista, um jogador de futebol e um terceiro ex-presidente de banco. Minha conclusão, cara, o que dá dinheiro é trabalho. Ou você nasce com talento nato. Você nasce, cara, você nascer com talento do futebol, talento da música, cara, o Calab já tinha escrito isso na primeira versão do Cisne Negro, quais são as carreiras que você pode, de fato, fazer tanta diferença. E uma delas era artista, a outra era mercado financeiro e a outra era esportista. Eu vivi isso empiricamente. Então, assim, pode ficar rico? Cara, se isso for o seu trabalho. Essa tua pergunta, Hudson, né, se dá para ficar rico com investindo, me lembra uma frase de um desses grandes investidores que disse, né, todo mundo vem me perguntar como que eu consegui acumular esses bilhões de dólares e tal, mas ninguém me pergunta quanto tempo levou. Ninguém quer esperar, né, porque, como o Jaime está falando aí, né, uma das variáveis fundamentais do planejamento financeiro é o tempo, né? Por isso que é bacana ver a turma jovem entrando, né, fazer, como o Jaime falou aí, desses influencers, né, do limão uma limonada, gente que está interessada em investir, né, e hoje já existe uma gama de profissionais que, né, podem atender com qualidade dentro da regulação. Enfim, né, eu tenho essa visão bastante otimista de tudo isso que está acontecendo. Né, para quem viveu, de novo, né, planos com fiscos e tudo, eu vejo meus filhos, né, lá colocando, tendo a possibilidade de comprar um título do governo com rentabilidade real de 4%, né, pagando lá o famoso Tesouro IPCA, inflação mais 4% ao ano, nesse mundo de juros zero e até negativos em alguns países. Eu falo, puxa, isso é uma oportunidade de ouro, né? O título com menor risco de mercado, né, vai te garantir a renda real por 20, 30 anos, tem títulos aí de longo prazo. Então, isso aí me dá esse viés otimista, né? Claro, problemas tem, né? O Hudson falou, né, de corrupção, não é muito o tema, mas, de novo, olhando o sistema financeiro, nós vivemos aí nos últimos anos o pior momento da economia, tivemos uma queda de PIB da ordem de 8% por 2 anos, foi uma tragédia econômica. Você não ouviu falar de um banco quebrando, de uma instituição de golpe, nada disso, nem banco, nem corretora, nem nada. Olha que competência dos órgãos reguladores, né? De novo, o nosso sistema financeiro de primeiro mundo.
Então, a gente que está aqui cumprindo esse papel de informar, de regular, né, e de apoiar, tem que estar lá presente, né, doa quem doer, né, quer ficar rico rápido, tudo bem, tem aí as criptomoedas, tem aí até fundos hoje, né, distribuindo ativos lastreados em criptomoeda, mas vamos fazer o nosso papel, demonstrar para ele que aquilo ali tem um limite prudencial, que se ele avançar, ele pode colocar em risco a aposentadoria dele, colocar em risco dele. Agora, quando o camarada quer se enforcar, a gente sabe, né, como já foi falado aqui, não tem jeito, deixa ele lá, ele apanha, tomara que seja novo, né, apanha enquanto pode, né, porque chega a gente aqui no estágio da vida, né, com família, com tudo, não dá para cometer erro, então procure o profissional, e aproveite esse debate que a gente está tendo aqui, né, e todos esses canais que estão à disposição do investidor. Né, Hudson? Não, eu acho que, inclusive, eu queria aproveitar para uma pergunta aqui, começar com o Jaime, que é a seguinte: certificações. O que a gente tem alguns anos já com certificações de mercado, CFP, CGA e assim por diante, tanto CPAs. Jaime, o que você acha que essas certificações ajudaram o mercado? Muitas dessas melhorias a gente não percebe no dia a dia, né? Para quem não tem cabelo branco, não sabe como é que era antes, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês veem, a contribuição das certificações ao longo desses anos aí. Olha, Hudson, eu acho que tem um tema aqui também que é super importante, que é uma super confusão na cabeça de todo mundo, de certificação com autorização regulatória, com quem pode fazer o quê, né? Eu acho que um trabalho que a gente tem muito a fazer, e a ABAI tem feito esse trabalho, nós planejadores temos feito, os consultores também ali se organizando para eventualmente ter uma associação e também fazer esse trabalho. Quem é quem nesse mercado, né? Eu acho que isso ajuda um investidor. Quando você vai para a certificação, você já está falando de algo que é um diferencial que alguém busca, mas que esta certificação, muitas vezes, é uma porta de entrada para uma carreira regulada, né? Então, eu acho que existe aí a questão de um trabalho, né, de quem certifica também, de fazer autorregulação, né? Então, isso ajuda muito a melhoria desse ambiente ao investidor, né? Então, no caso da Planejar, com o Conselho de Ética, no caso de vocês aí da ABAI, vocês não são uma certificadora, mas vocês têm ali o pessoal próprio da Ancor, que faz uma certificação, né? E ajuda o regulador nesse processo que também é o seguinte, cara, como que eu coloco tanta gente para trabalhar, né? A gente falou ali, o Lauro falou lá no começo, em 250 mil pessoas, você vai matar o regulador. Como que você vai fiscalizar 250 mil pessoas? Então, assim, a certificação ajuda muito neste processo, né, de diferenciar, né? Mas também eu acho que ajuda muito o regulador, ajuda muito ao cliente final, né? Eu acho que uma certificação vai ser quanto mais efetiva quando um cliente pegar o cartão de alguém e falar, puxa, esse cara é essas 3 letrinhas, essas 4 letrinhas. Esse cara é um associado à ABAI. E, portanto, esse cara vai perceber ali um selo de qualidade dentro de uma diferença, né? Agora, eu vejo exageros, tá? Eu vejo exageros como, não, uma corrida, principalmente da garotada, em relação a certificações internacionais, vou fazer essa certificação, porque, puxa, e aí tem uma questão de diferenciação de momento de carreira, né, e de quanto daquilo ele vai entregar para o seu cliente, né, um pouco eu acho que um certo, talvez uma certa preferência, né, e é onde eu vejo que as certificações que nós temos aqui no Brasil, mais do que cobrem, né, o que a gente pode oferecer a um cliente, sejam as da Ambima, seja a própria Planejar, seja pessoal com CNPI, seja as de outros investimentos, seja a da Ancor, né? Eu acho que o suprassumo vai ser a hora que a gente chegar e um cliente falar, puxa, você é certificado e você não, né? E, portanto, talvez eu vejo você de um formato diferente. Eu acho que a gente já está chegando muito perto disso. Eu acho que a gente já vê, particularmente no CFP, a gente já vê muito disso, né? E aí uma grande confusão, né? Eu passei muito tempo como advocacy da Planejar,
trabalhando na visão dos planejadores de que falou, cara, não é porque você é planejador que você pode falar de investimentos. Porque você precisa ter uma autorização do regulador. Né? Então, você pode ser um planejador agente autônomo, você pode ser um planejador trabalhando em instituição bancária, você pode ser um planejador consultor ou um planejador. Mas você tem que ter esse entendimento. Aí não é uma questão que o público final, o cliente, precisa saber, mas quem é certificado precisa saber. Né? Porque também existe um certo exagero. O cara falou, não, eu tirei a certificação, agora eu vou arrebentar e vou sair mostrando para o cliente produtos XYZ. Cara, tem coisas aqui que é cabelo branco que conta. Né? Tem coisas que é regulação que conta, tem coisas que ser associado à ABAI conta. Né? Então, eu acho que é um caminho, sim, tá? Mas eu acho que é um caminho de diferenciação. Né? Um caminho do profissional A em relação ao profissional B. Né? E o cliente final que ganha, né? Porque a maioria dessas certificações tem a necessidade de educação continuada. Né? Então, você, de fato, força aquele profissional a se atualizar. Atualizado, né? Se ficar atualizado. Muito bem. Lauro, queria ver um pouquinho de você antes de falar antes do Vasco, ouvir o Vasco também. Olha, Hudson, esse debate, né, que está trazendo muita contribuição, porque quando a gente entra no mercado de profissionais regulados, né, como o Jaime colocou, é a certeza de que você vai ter uma orientação profissional, né, com qualidade, né, com supervisão da CVM e, enfim, dentro das normas do sistema financeiro. Porque, veja o meu caso, né, eu gosto sempre de contar história, vocês já perceberam, né, acho que o público que está aí assistindo curte mais e vale a experiência. Eu trabalhei 25 anos numa mesa de operações e com 2 telefones na orelha, né, aquele negócio que virou filme agora, diante de uma tela, numa sala fechada, e muitas vezes ficava ali 10 anos negociando com o cliente e nunca nem tinha o visto pessoalmente. Carreira que eu me orgulho muito, né? Carreira de sempre negociando títulos do governo, fui dealer do Banco Central e, de repente, a coisa de 8, 9 anos atrás, simplesmente esse modelo de negócio acabou. Né? Com a entrada dos meios eletrônicos, que está permitindo a gente fazer esse bate-papo hoje, né? Os computadores, as plataformas, home brokers, tudo isso, o Lauro virou máquina de escrever, né? Que o negócio desapareceu. E fui convidado a começar essa carreira de advisor, né? Que eu não sabia nem muito bem o que era, né? Porque, imagina, não existia educação financeira, não existia tecnologia para isso. E lá fui eu, né? Me certifiquei, né? Foi super importante a certificação CFP, embora não atue, porque, como o Vasco bem coloca, a gente não pode atuar concomitantemente, né? Como CFP e assessor de investimentos, mas foi fundamental para a minha formação essa certificação, né? E agradeço aí ao Jaime pelo apoio lá na Planejar para que eu conquistasse esse selo de qualidade. Rapaz, nos primeiros anos não aconteceu nada, eu não sabia nem falar com o cliente, né? Porque estava acostumado com aquele diálogo rudimentar, compra, vende e tal, e, enfim, falava, né? Bom, fui me certificando, me especializei e tal, e, a partir de então, toda aquela credibilidade que você construiu ao longo do tempo começou a voltar a meu favor, né? As pessoas começaram a me procurar, opa, tem alguma coisa acontecendo. Voltando ao início da história, né, da estabilidade econômica, você começa a se planejar, tem títulos de longo prazo e tudo. Vai encurtar a história, né? Puxa, hoje a gente cuida aqui no nosso escritório de 1.500 famílias, né, com um patrimônio super importante, e isso aí tudo isso, né, porque a gente está dentro desse ambiente regulado, de novo, né, com as certificações adequadas e tal. A gente sabe aqui, né, se um assessor de investimentos sair um pouco da linha, tem lá a ABAI com seu código de ética para cuidar, tem lá a CVM, né, para dar uma notificação, para receber uma denúncia. Isso é que dá segurança para que o investidor possa né, continuar a acreditar
e que o investimento, como o Hudson perguntou aí, no longo prazo, com responsabilidade, te dá qualidade de vida. É ficar rico, né? É um nome que às vezes não diz muita coisa, né? A gente sabe que a felicidade envolve muito mais do que o dinheiro, mas a qualidade de vida, você saber que vai poder pagar um plano de saúde, né? Quando você vai fazer um planejamento lá do crédito de longo prazo, pouco a gente sabe, né? Quando você faz lá 59 anos, o plano de saúde tem um aumento brutal. A pessoa acha que depois dos 60 anos, né, vai gastar menos porque os filhos não estão mais na faculdade, né? Já tá... É nada, você gasta mais, os gastos de saúde aumentam, né? E você também quer curtir a vida. Então, tudo isso é só o profissional que vai te mostrar, né? Fugir dessas ciladas aí. Isso acho que resume um pouco, né? Para dar espaço também, porque acho que esse assunto é muito para o Vasco também, né? De regulação, de competição, mas essa história eu acho interessante, né? Hoje eu diria que eu estou me sentindo um menino, né? Porque essas pessoas que eu atendo hoje, eu vou lá tomar cafezinho com eles, né? Infelizmente agora está mais difícil o cafezinho, mas isso tudo vai voltar e, né, convivendo, né, entendendo as dores, e você vê as pessoas te agradecendo, reconhecendo que você está agregando valor a ele, né? Uma coisa que há 7, 8 anos atrás não existia essa figura, né? Isso tudo que a gente está falando aqui é uma coisa muito nova, né? É muito nova e está, você ainda vai crescer muito, né? Por isso aqui que eu dou muito valor à equipe aqui do escritório, né? Porque a gente cuida aqui de jovens. Aliás, só para fechar, uma vez eu sentei com um jovem de 20 e tantos, 30 anos, e fui fazer o planejamento dele, né? Fui projetar a linha da vida dele para 30 anos. Ele olhou na minha cara e falou, pô, mas você não vai estar aqui, né, Laura? E aquilo bateu para mim como, né, um aviso. Falei, puxa, eu preciso, né, passar esse conhecimento, esse legado, montar aqui uma equipe para que possa dar continuidade na empresa para essas pessoas que estão contando com a gente. As pessoas estão indo até 90 anos, né, gente? O Jaime sabe disso, trabalha todo dia. Não dá para fazer planejamento, né? Tem aquele risco, você morrer muito cedo ou morrer muito tarde, né? São os dois grandes riscos para quem faz planejamento financeiro. É isso, gente. Falei demais. Né? Isso, foi ótimo, foi ótimo. Vasco, da sua perspectiva, ao longo desses anos, o que você acha? Como é que você vê? O mercado melhorou pós-certificações? Olha, eu acho que elas são uma parte importante dessa equação. Aí, quando você começou falando aqui de um ecossistema, né? Então, acho que esse próprio debate aqui reflete um pouco esses diferentes papéis do regulador, dos participantes do mercado, da própria associação, né? A BAE aqui organizando. E o que eu acho que prefiro colocar aqui, enfocar, é a importância de você trabalhar não só o curto prazo, mas o longo prazo também. E a CVM lá em 2006 teve aquela visão, né, de resolver propor uma estratégia nacional de educação financeira. Enfim, eu lembro com a autorização do Marcelo Trindade, que era o presidente da CVM, a gente foi ao Coremec, fez a proposta, e eu lembro de conversar com os atores de mercado, e tinham atores que achavam que estavam conversando com o marciano, esse cara bebeu, né? Educação financeira, e outros que, aqui eu acho que você tem, eu não vou nomear aqui, mas a gente conversou com muita gente, e lembro de ter tido uma reunião no Banco Central, logo depois que a gente montou o grupo, que eu era o coordenador do grupo, em que os 4 reguladores chamaram 30 pessoas, 30 entidades, e foram elogios, eu fiz a apresentação, elogios enormes, que bom que vocês estão pensando no futuro do Brasil. Tá. Eu marquei a reunião. No dia da reunião, dos 30, tinha meia dúzia de 4. E eram os 4 de mercado de capitais. As instituições que fizeram a ENEF foram as instituições sem nenhum demérito a todo o sistema, mas foi o pessoal que apoiou, criou o Comitê de Educação da CVM, porque a gente precisa ter um país com um mercado de capitais mais desenvolvido. Acho que existiam também outros fatores ali. Houve essa visão de um grupo que envolveu o regulador e um grupo pequeno de instituições. Ano passado, a Semana ENEF teve 100 milhões de pessoas. Então, a gente consegue contar uma história diferente. Só que, como o Lauro falou, desculpa usar a sua expressão, talvez esteja até fora do... Mas, assim, leva tempo, né, para você ficar bilionário.
leva tempo para você mudar uma sociedade, uma cultura. Então, a gente tem o senso da urgência, que tem que resolver o dia, é o investidor que está chegando, talvez até um pouco fruto dos sucessos do Brasil, não só da ENEF, mas das reformas e tal, e construir esse longo prazo. O regulador, na minha opinião, acho que humilde aqui, é que o regulador pode ter um papel dando uma direção, porque os atores, às vezes, embora tenham ou as associações, né, às vezes estão ali competindo, enfim, estão olhando mais no curto prazo, e as associações com o regulador têm um papel muito grande. Foram as associações, as infraestruturas de mercado que criaram a ENEF, ajudaram a criar a ENEF. Então, esse debate de pensar no futuro, de estruturar, e assim os participantes de mercado certificados, enfim, as pessoas vão se juntando a esse movimento. Eu acho que a ENEF brasileira é um caso de sucesso, e ela começou com uma ideia com 4 pessoas. E hoje está aí, não é a produto delas, é uma construção coletiva, né? Essa ação coletiva que é tão estudada aí na economia, né, das instituições, de como as pessoas agem coletivamente, a gente pode ajudar a contar uma história diferente. E a gente está num momento que é um momento que essa história pode continuar, podemos chegar aos 10 milhões de investidores, podem ter solavancos no meio do caminho, mas eu acho que essa direção tá dada e deve continuar a ser perseguida, talvez pelos próximos 15 anos. Né? Eu acompanhei 15 anos, que eu estou aqui nessa superintendência, a gente fez a proposta, então eu tive essa felicidade de ver isso e ver as pessoas lá atrás que viravam, esse cara é maluco, agora apoiando a ENEF. Que bom, que bom. E estamos todos juntos aí nesse esforço. Então, penso que do nosso papel aqui é um papel de continuar apontando. Fizemos agora o Sandbox, né, com inovação financeira, tem o Laboratório de Inovação Financeira da CVM, a parte de finanças sustentáveis está fortíssima a atuação da CVM, o Banco Central também. Então, temos novos caminhos. O mundo está mudando muito rápido. Essa mudança vai afetar as atividades reguladas da CVM, a forma que elas são realizadas, as infraestruturas de mercado. A gente está discutindo security tokens, como é que vai... Enfim, tem uma série de discussões e elas vão chegar ao varejo. Então, essa dimensão da experiência do investidor que é tão importante. A experiência do investidor não depende só do regulador, ela depende do regulador, mas depende mais dessa ação coletiva dos participantes de mercado, na minha opinião. Não, acho que você está certíssimo. Eu acho que boa parte do que a gente falou aqui é que é um ecossistema, responsabilidade é compartilhada, né? Cada um tem, o regulador tem a sua... Acho que você pontuou muito bem, da direção, né? Da orientação, talvez, né? Mas cada um tem a sua responsabilidade, né? E, inclusive, né? De ajudar a CVM a pensar no futuro, né? Também, né? O monte só cresce, para falar o Jaime, se todo mundo ajudar, né? Não é só o mercado, é o regulador, são as políticas, enfim, aí vamos em frente. Exatamente. Gente, são exatamente 18h30, o nosso horário final bateu o gongo, né? Pim, acho que bateu o gongo. Eu acho que a gente vai ter que encerrar, né? Porque senão a gente vai passar demais da hora aqui. Se começar mais uma pergunta aqui, a gente vai mais 10, 15 minutos, né? Então, acho que é prudente a gente parar. Concorda, Lauro? Nosso co-anfitrião também aqui. Concordo, Hudson. Então, até da ABAI, já vou aproveitar aqui para fazer um agradecimento, agradecer muito, né, esse convite, agradecer ao Vasco aí pela disponibilidade, né? O Jaime representando aí, né, a Planejar também, e ao Hudson, né, que é quem está fazendo aí, coordenando esse ciclo de debates, já no terceiro, né? Agora falei certo, né? E convidar todos para a próxima rodada, né? E visitem o site da ABAI, né? ABAI com 2 As, né? abai.com.br, e desejar saúde para todos, né? Acho que é a coisa mais importante agora, saúde, e o resto a gente corre atrás. Obrigado, Hudson, obrigado, gente. Não. Bem, Jaime, gostaria de falar alguma coisa? Os agradecimentos finais, né, do nosso protocolo?
Eu acho que agradecer, na verdade, o convite a vocês pela parceria, pela oportunidade, né? A gente pôde falar aí de alguns pontos extremamente importantes, né? A questão de risco de fraude, a questão de incluirmos mais pessoas, risco de longevidade, né? Mal falamos de riscos de doenças mentais que trazem aí uma dificuldade muito grande ao envelhecimento da população, aquilo que o cliente do Lauro falou, daqui 30 anos, quem vai estar cuidando do meu dinheiro? Né? Assim, a gente está só engatinhando, né? E a carreira, seja ela via assessor, seja ela via consultor, seja ela via planejador, né? Tem tudo para isso crescer, né? E a gente tem que dar esse apoio. Então, obrigado a vocês pelo convite e obrigado aos demais participantes. Tá certo. Obrigado, Jaime. Vasco, palavras finais, por favor. Bom, eu acredito que eu já falei demais hoje, mas de todo modo fica aqui só o muito obrigado e penso que o debate foi interessante, acho que tem coisas que a gente poderia aprofundar. Eu queria também fazer um convite à ABAE, acho que a gente precisa ouvir também mais os participantes de mercado, incluir nas nossas ações educacionais e talvez convidá-los aí para indicar alguns representantes para alguns eventos nossos. A gente sempre tem lives. Acho que seria uma troca interessante de ideias para ter a perspectiva também dos profissionais, enfim, regulados, participantes de mercado. Acho que agregará muito às nossas ações educacionais também. Então, fica aqui o convite aberto, além do agradecimento aí pelo convite para esse momento. Convite aceito. Ótimo, que bom, tá vendo? Esses debates estão sendo ótimos. Estamos aqui pensando em alguns caminhos adicionais, novos caminhos, acho que bem bacana. Bem, primeiro, assim, acho legal, Vasco, depois eu vou te pedir para mandar os links da CVM, Portão do Investidor e tudo mais, para que a gente possa começar a divulgar, acho importantíssimo, todos que você achar julgar que sejam adequados, tá? Queria agradecer muito aqui, a conversa foi ótima, Lauro, Jaime, Vasco, adorei a conversa, como falou o Vasco, aqui acho que tem assunto aqui para mais outra fácil, né? Mas temos a nossa limitação. Queria agradecer aqui a parceria aqui com a ABAE, aqui, a HB, né? HB Escola de Negócios e a ABAE juntas aqui nesse ciclo, estamos juntos aqui, uma parceria bem bacana, queria agradecer também. E boa noite a todos, né? Chegou o final. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos. Boa noite. Tchau.